Começa agora Minuto da Pesquisa, o programa para ficar por dentro das pesquisas feitas no CAV e compreender o impacto delas na sua vida. Olá, começa agora Minuto da Pesquisa, um programa de toda terça-feira às 8 da manhã na UDESC FM Lages. É aqui que você fica por dentro das pesquisas feitas no Centro de Ciências Agroveterinárias, o CAV, da Universidade do Estado de Santa Catarina, a UDESC. E também você entende qual o impacto destas pesquisas na sua vida. Eu sou Carla Torres e hoje te convido a conhecer o projeto Viabilidade de Vigas de Madeira Laminada Colada reforçadas com fibra de vidro. Para nos detalhar tudo sobre essa pesquisa, o convidado é o professor Rodrigo Terezo. Graduado em Engenharia Civil pela Universidade Federal do Pará, é tecnólogo em processamento de dados pelo Centro de Ensino Superior do Pará. Ele é também mestre e doutor em Engenharia Civil pela Universidade Federal de Santa Catarina. Professor associado do Departamento de Engenharia Florestal da Universidade do Estado de Santa Catarina, a UDESC, tem experiência na área de engenharia de estruturas, com ênfase em estruturas de madeira. Entre seus temas de interesse estão patrimônio histórico e reabilitação. Professor Terezo também é membro da diretoria do Instituto Brasileiro da Madeira e das Estruturas em Madeira, IBRAMEM. Professor Terezo, muito bem-vindo ao Minuto da Pesquisa. Obrigado, Carla, pelo convite. Muito feliz de estar aqui com você e falar um pouquinho sobre madeira, estruturas de madeira. Um material, uma matéria-prima muito conhecida aqui na região de Lages, não é mesmo? Isso, bastante conhecida e um material conhecido em todo o mundo, né? Na história nossa da humanidade, um dos primeiros materiais que nós utilizamos na nossa civilização, além da pedra, é a madeira, né? Então a madeira faz parte da nossa vida e do nosso desenvolvimento como seres humanos. Vamos fazer uma viagem histórica também hoje com essa entrevista, professor? Vamos lá. Vamos lá. Olha só, uma ideia geral do projeto para que nós possamos partir daí para a nossa conversa. O professor nos traz que a madeira desempenha, como ele diz, importante papel como material junto à construção civil no Brasil e no mundo. Por ano, mais de 100 toneladas desta matéria-prima abastece o setor. Com a redução no uso de árvores nativas, a madeira passa a vir de florestas plantadas. É aí que a madeira laminada colada, ou MLC, se torna uma opção interessante. As construções com MLC têm baixo consumo de energia, bom isolamento térmico, elétrico e acústico. Aliado a ela, surge a aplicação da fibra de vidro, que desempenha o mesmo papel que a armadura de ferro desempenha no concreto armado. Ela torna as peças resistentes a choque, tração e flexão. Em situações de cargas elevadas, a aplicação da fibra de vidro como reforço melhora as características da madeira. Professor, eu, como jornalista, sou boa curiosa neste momento, pois não fazia ideia da aplicação deste produto, da fibra de vidro aliada à madeira. Por favor, professor, nos conte mais sobre este projeto, como surge a ideia de aliar madeira e fibra de vidro na construção civil. Bom, Carla, a gente tem trabalhado já há um bom tempo com esse tema, né? E as estruturas em madeira laminada colada nada mais é do que madeiras serradas, tábuas, tá? Essas tábuas, então, são coladas umas sobre as outras, e aí entre uma tábua e outra é que nós colocamos a fibra de vidro, tá? E colocamos em regiões em que aquela peça vai ser submetida a um esforço elevado. Então, não temos mais só a madeira, mas temos um compósito feito de madeira, fibra e cola. E aí isso potencializa bastante o uso da madeira. O interessante citar é que a fibra de vidro hoje tem um custo bem barato, né? Isso faz com que você possa utilizar esse material
sem ter grandes custos, tá? E ele é de fácil obtenção. Se você quiser um desempenho ainda muito superior, nós temos as fibras de carbono, mas não são economicamente viáveis, porque a própria madeira, é feita de fibras de carbono por si só. Então, ela já é intrinsecamente um material de alta resistência mecânica. Interessante, pois não nos damos conta de que o carbono, afinal, tão caro, como o senhor disse, se ele fosse aderido à madeira, o carbono é a base de tudo que é orgânico na vida, tudo que é vivo ou não tem carbono, não é, professor? Sim, e é isso que a madeira tem de vantagem em relação aos outros materiais. Então, é um material extremamente leve, porque é constituído de carbono, de fibras de carbono, e altamente resistente. Então você tem hoje aí veículos de corrida, por exemplo, né? Aviões utilizando a fibra de carbono porque é extremamente resistente e leve. E a madeira, ela tem todas essas qualidades da fibra de carbono. Então, por isso que a madeira tem um potencial muito grande para uso estrutural. O que nós enfrentamos hoje no Brasil é o preconceito, né? Muito pela história lá dos 3 porquinhos, quando a gente escuta, né? Quando somos crianças, de que a casa de madeira, o lobo mau vem e assopra, né? E ele fica vulnerável, enquanto que o outro porquinho que construiu em alvenaria está protegido. E não se damos conta de que enquanto o porquinho coloca um tijolo de cada vez, ele está há meses vulnerável, o porquinho que construiu a casa de madeira em poucos dias já está completamente seguro, né? Então, a gente tem que passar por esse preconceito para que a gente possa dar a devida importância para esse material na construção civil. Interessante quando aqui na ideia geral do projeto, no resumo do projeto, nós temos aí que a fibra de vidro desempenha o mesmo papel que a armadura de ferro num concreto armado. Eu fiquei visualizando porque todo mundo lembra daquelas esperas de viga, né, nas construções, aqueles ferros, e talvez seja um pouco difícil pensar que fibra de vidro realmente possa substituir aquilo, né, que parece tão forte o ferro. Interessante mesmo a gente desmontar essas ideias prontas, né, professor? Sim, esses conceitos, né, eles são pré-estabelecidos para a gente e acabam se tornando como verdade, né, enquanto que nós estamos aqui na universidade, no laboratório, justamente para desenvolver novas alternativas e alternativas ecologicamente mais viáveis, né. Então, por isso, né, a importância do Minuto da Pesquisa. Exatamente. E da universidade dentro da nossa comunidade, para que a gente possa colocar novos produtos, novas ideias, alternativas para o mercado, para o setor industrial e principalmente para o meio ambiente, né? Então, você utilizando madeira, você está contribuindo para a captura do carbono na atmosfera, né? Você coloca, então, esse carbono em uso durante muitos anos numa construção, deixando que ele volte para a atmosfera novamente, para poluir. E nós temos aqui em Santa Catarina, em especial na nossa Serra Catarinense, o potencial gigantesco do setor florestal, né? Hoje, o sul do país é a região que mais exporta madeira no Brasil, e madeira de reflorestamento. E dentre elas temos o pinus, que é o que mais nós exportamos aqui em Santa Catarina. Então, por que não exportar só a madeira, mas exportar, sim, um produto estrutural, como a viga laminada colada, né? Isso agrega valor e traz mais riqueza para a nossa região. Sim. Eu faria essa pergunta mais adiante, mas já vou fazer. Como que foi esse processo, professor? Porque eu quero saber também quem são esses envolvidos na pesquisa, mas aí o senhor pode ir abrindo esses dados ao longo dessa narrativa, de como essa pesquisa final vem sendo desenvolvida, como chegou a essa união da fibra com a madeira como um bom resultado aí para a construção, né? Então, isso começou com a mestranda Cleide Beatriz, e hoje continuou com a Yasmin Strobel.
Então elas vêm trabalhando nesse tema, né? A Yasmin agora já mostrou os seus resultados, tendo um ganho de 80% de resistência da madeira, então praticamente dobra a resistência da madeira, né? E esse trabalho teve parceria com uma indústria local aqui que produz madeira laminada colada, que é a Del Rey Indústrias de Madeira Laminada Colada. Então é um trabalho aplicado, ou seja, nós não desenvolvemos toda a pesquisa somente no laboratório, mas ela foi também uma pesquisa desenvolvida dentro de um pátio fabril, dentro de uma indústria, justamente para que a gente pudesse ver a viabilidade de execução disso. Então eles vêm trabalhando conosco já há muito tempo, em parceria com o nosso laboratório de materiais e construções e madeira, e conseguimos alinhar a aplicação da fibra de vidro dentro da linha deles de execução das vigas laminadas coladas. Nós conseguimos, então, aplicar essas fibras, e o mais interessante é que quando você aplica essas fibras, existem ligações, uniões entre as tábuas no topo delas. Então os topos, né, das tábuas são unidas através de uma técnica chamada emendas por entalhes múltiplos, mais conhecido como finger joints. E essa região na madeira, ela sofre muitas tensões, são regiões bem frágeis da viga. E quando você coloca fibra de vidro nessas regiões, ela distribui essas tensões, ela alivia essa sobrecarga nessas regiões. E ela distribui de forma mais uniforme essas tensões. E aí nós tivemos esses resultados muito bons, né, com o trabalho da Yasmin. Vale ressaltar que a madeira que nós usamos é o Pinus, né, o Pinus local, o Pinus tratado, né, e não tratado. Então o tratamento químico para aumentar a durabilidade da madeira não interfere nessa colagem, isso é importante frisar, e totalmente viável, tanto para o fornecimento de fibra de vidro, que nós temos um mercado muito grande, muito bom no Brasil de fornecimento de fibra, quanto o mercado da madeira em si. Então, os dois se aliando, a gente tem um novo produto. E a questão econômica, quando o senhor fala do quão disponível é essa fibra, do como ela é barata, vem essa curiosidade. O quanto barateia uma construção, professor? Sim, aí no momento que você utiliza fibra, você não precisa mais usar tanta madeira, né? Você não precisa de um volume grande de madeira. E a madeira é um dos principais componentes de custo, né, no valor final, a madeira e a cola. Então você consegue baixar esse custo, né, e você consegue dar uma forma para a estrutura mais delgada, tá? E isso os arquitetos gostam muito também. Então faz com que a gente tenha uma possibilidade maior de penetração desses produtos no mercado. Fica uma construção mais slim, digamos assim. Isso aí, esse fica termo, mais slim. Uhum. Esse termo mais fininha, aquela parede, ou enfim, uma estrutura toda mais refinadinha, digamos assim. Isso mesmo. Dá para trabalhar com outros materiais materiais. E o legal da madeira laminada colada é que ela não precisa ter somente formas retas. Você pode dar curvaturas. Então você pode dar asas à imaginação e fazer essas vigas, pilares, caibros do formato que você pensar, do formato que você quiser. E nós temos há quanto tempo essa tecnologia disponível aqui no mercado em Lages, professor? Nós tivemos em torno de 20 anos atrás a indústria Batistella, que produzia essas vigas laminadas coladas, mas sem fibra, né? E o nosso ginásio, o Jones Minoso, a cobertura é toda feita com esse material. A Batistella, então, encerrou suas atividades e hoje nós temos duas indústrias aqui,
né, que produzem, que é a Del Rey Madeiras e a Ecomposite. São duas indústrias que aqui na cidade produzem esse material. Tá? A madeira laminada colada, ela é um produto que começou a surgir na Europa e ganhou força depois da Segunda Guerra Mundial, com a reconstrução das cidades na Europa. E como a madeira laminada colada é com tábuas, né, deixou-se de se construir com toras grandes, robustas, e trabalhou-se então com tábuas coladas para poder suprir essas construções, porque não se tinha árvore suficiente para reconstruir as cidades. Então essa tecnologia se desenvolveu nos laboratórios da Europa, e aqui no Brasil nós temos também indústrias aí há 60 anos trabalhando aqui, e o que falta então realmente é divulgação e conhecimento sobre o material. Muitas obras no Brasil, obras lindíssimas, assim como eu comentei aqui o nosso Jones Minoso, nós temos várias obras com esse material, mas ainda não tem grande difusão ainda. A madeira laminada colada, como o senhor falou, há décadas já explorada. E a agregação da fibra de vidro vem quando, professor? Isso é muito recente. Dos 10, 15 anos para cá que se vem estudando, e ainda não é aplicada a nível industrial. Ah, entendi. Então isso ainda é um estudo que em breve deve ser posto em prática aí pelas indústrias aqui em Lages e em outros lugares. Como é que isso é, esse movimento, professor? Porque, olha só, você que está nos ouvindo aí, estamos aqui explorando, entendendo o projeto de pesquisa Viabilidade de Vigas de Madeira Laminada Colada, que já é um material conhecido, reforçadas, então, com a fibra de vidro. Professor Rodrigo Terezo, aqui do Centro de Ciências Agroveterinárias, o CAV, da Universidade do Estado de Santa Catarina, nos detalha este projeto que ele coordena, que inclusive é muito recente, a tecnologia é muito recente. Então, a madeira laminada colada, reforçada com fibra de vidro, ainda não entrou na indústria. E eu estou curiosa, professor, para saber como é que é esse movimento, uma pesquisa de já 10 anos, mais ou menos, e ainda não entrou no mercado. Isso me lembrou um pouco pesquisas sobre saúde, que muitas vezes levam décadas até que dê ali como resultado um remédio, um produto para ser consumido, né? Quanto tempo ainda até que ela entre no mercado, professor? Bom, Carla, é questão de consumo, né? Sim. Então, eu vejo que a partir do momento que você tem uma procura maior sobre esse material, você tem mais chances de colocar um produto novo no mercado. Enquanto esse produto que ainda não ganhou essa tecnologia com a fibra está dando conta, né, do que o mercado quer consumir, não vejo por que o interesse de mudar. Mas a partir do momento em que o consumo aumenta, as possibilidades de uso com certeza se tornam interessantes. O nosso papel enquanto universidade pública, né, é fazer essas pesquisas e divulgá-las de forma que qualquer indústria possa utilizar dessa tecnologia. Então, ela está aberta para o uso de qualquer empresa. Tá? Estamos abertos aqui para comungar, para dividir esse conhecimento com as indústrias. Há também uma outra vertente em que a gente pode desenvolver com a fibra e a madeira algo mais tecnológico, e aí essa pesquisa, então, ela passa a não se tornar pública, e sim de interesse daquelas empresas e da UDESC como parceira no desenvolvimento de uma nova patente. E aí você tem, então, um mercado em que somente aquela empresa e a UDESC podem usufruir dessa tecnologia. Então, aqui na universidade, a gente tem a possibilidade de trabalhar nesses dois sentidos. E aí fica o convite, né, para qualquer indústria, qualquer empresa
que tem interesse de desenvolver essa tecnologia no seu pátio fabril, para nos contactar, nos visitar o nosso laboratório, para que a gente possa, então, crescer ainda mais juntos, né? A universidade, ela é de todos, né? Sim. E para quem ficou curioso, professor, como pode encontrar vocês, ter acesso, conversar, enfim, saber mais detalhes também? Bom, podem me contactar pelo e-mail, né? rodrigo.terezo, @udesc.br, tá? Ou vir aqui pessoalmente também, né, no prédio da Engenharia Florestal, no Laboratório de Materiais e Construções em Madeira. Então, Laboratório de Materiais e Construção de Madeira no CAV, aqui no Centro de Ciências Agroveterinárias da UDESC em Lages. Eu vou repetir o e-mail do professor Terezo, porque como é rádio, às vezes a gente precisa repetir a informação. Ó, você que ficou interessado aí, rodrigo.terezo, Terezo, @udesc.br, rodrigo.terezo, @udesc.br. E eu gostaria de saber, professor, claro, estamos aqui justamente, é um programa que procura divulgar isso que está dentro do laboratório, às vezes está naquela conversa entre a universidade e uma ou outra empresa, estamos aqui divulgando. Gostaria de saber como é a curiosidade do mercado, da indústria em relação às pesquisas que são feitas aqui. Vocês são procurados? Há esse diálogo, essa parceria, alguns eventos? Como é que funciona? Sim, nós somos muito procurados, Carla. Hoje, o Departamento de Engenharia Florestal, ele atingiu uma maturidade, um curso aí que esse ano de 2024 vai fazer 20 anos, né? Recentemente, agora abriu pós-graduação com doutorado na área de estruturas de madeira, e aí manejo de fauna, manejo florestal, economia, parte de georreferenciamento, ou seja, todas as áreas ligadas ao setor florestal. Nós já trabalhamos aqui há 20 anos e temos um reconhecimento nacional e internacional. Então, as empresas realmente nos procuram, a sociedade como um todo tem nos procurado. Por exemplo, hoje eu acabei de receber na minha sala, antes de vir aqui na rádio, né, o senhor Clóvis, que está organizando uma feira na área da madeira, na área florestal, cujo interesse é muito grande no tema construções em madeira, né? Então teremos no final de março, no dia 23 de março, aqui um evento na área florestal com o congresso sobre pinos, né? O uso do pinos em diferentes áreas e principalmente na área de construção. Então, realmente a nossa instituição é muito procurada, né? E tem tido um reconhecimento muito grande pela sociedade. É interessante também que, como nós chegamos a muito mais do que Lages, nós estamos no mundo aqui, sendo ouvidos por meio da internet. É interessante também sanar a dúvida de: estou longe do CAV, me interessei por esta tecnologia, posso aderir? Sou uma indústria que está lá longe, sei lá, em outro lugar do Brasil. Como é que funciona, professor? Essa parceria é possível? Muito possível. A gente tem parcerias em outras regiões do Brasil, né? E é muito fácil. Hoje a tecnologia tá excelente, né? Então a gente consegue se comunicar e dividir o conhecimento na forma digital muito rápida. E hoje a mobilidade está muito boa, né? A gente consegue aí se deslocar rapidamente para qualquer região do nosso país. Então, isso não tem sido nenhum empecilho, muito pelo contrário, até tem sido uma inovação, porque essa troca de conhecimento de uma região para outra acabam surgindo produtos bem inovadores, bem diferentes, né? Porque você acaba unindo produtos e realidades diferentes para um novo mercado.
Então isso ajuda bastante, muito pelo contrário, isso desenvolve mais. E o senhor tem alguns exemplos interessantes dessa troca, dessa ampliação do conhecimento que sai do CAV e acaba tendo outras aplicações ou outras possibilidades quando encontra alguém mais longe? Sim, tivemos a procura do nosso laboratório para fazer uma análise computacional, ou seja, uma análise em computador. Isso é bastante comum, a gente é bastante demandado para que a gente verifique se aquela estrutura de madeira atende a critérios de segurança. Então a gente faz uma simulação no computador. E aí temos a participação em vários projetos no Brasil, né? Tivemos em Porto Feliz, no interior de São Paulo, foi o último que nós fizemos. Tivemos no estado do Rio de Janeiro, já tivemos também no Rio Grande do Sul, na região amazônica, que é de onde eu venho. Então a gente atua nesses projetos, né? São projetos grandes e acaba trazendo conhecimento para os nossos alunos, porque os nossos alunos então entram em contato com esse tipo de conhecimento prático, né? E envolvemos a empresa júnior, envolvemos o grupo de pesquisa nesse trabalho. Então, com certeza, daqui de Lages para o mundo. Para o mundo. Eu fiquei curiosa e acredito que quem está ouvindo o programa e está conhecendo o CAV também um pouco melhor por meio do Minuto da Pesquisa, gostaria de saber mais sobre os grupos de pesquisa. O senhor citou aí o grupo de pesquisa, projetos. Poderia nos dizer, assim, pelo menos vinculado a este projeto, que laboratório é esse? Só reforçando, que projeto é este? Porque às vezes é um projeto que tem várias pesquisas dentro dele, não é mesmo? Um projeto guarda-chuva que tem vários, nós chamamos assim, né? Projeto guarda-chuva, com vários estudantes, às vezes um professor ou dois que coordenam várias outras pesquisas. Por favor, professor, situe para nós, aqui dentro agora do CAV, como é que o projeto Viabilidade de Vigas de Madeira Laminada Colada Reforçadas com Fibra de Vidro está. Em que contexto ele nasce e como ele em que ambiente ele se desenvolve aqui? Bom, aqui nós temos o Departamento de Engenharia Florestal e dentro desse departamento nós temos o Grupo de Tecnologia da Madeira, né? Nesse grupo nós somos em 4 professores, e nós trabalhamos com a parte de processamento da madeira, né, em si. A durabilidade, química, anatomia. E nesse grupo, então, ele é reconhecido junto ao Conselho Nacional de Pesquisa e Desenvolvimento, o CNPq, e a partir desse grupo, então, vários laboratórios são ligados a nós, né? E o meu laboratório é o Laboratório de Materiais e Construções. Então, eu trabalho com a parte, digamos assim, final da madeira, que é o uso dela como um produto final, né? Então, os outros colegas trabalham em etapas anteriores, eu já trabalho com a etapa final. E esse nosso grupo de pesquisa, então, ele partilha conhecimento com outros grupos, né? Grupos de outras universidades. Eu, em especial, trabalho com o grupo interdisciplinar de estudos da madeira, da UFSC, em Florianópolis, né? Mas também já trabalhei com grupos de Curitiba, do Paraná, Rio Grande do Sul, São Paulo. Então, a nossa rede de contatos é bastante grande, né? Inclusive internacionalmente também, com grupos de pesquisa do Canadá, onde quem eu citei aqui, a minha aluna Cleide, que trabalhou com fibras, hoje terminou seu doutorado lá na Universidade de Laval, no Canadá. Então, a nossa rede é grande, né? Não precisamos trabalhar de forma isolada, muito pelo contrário, trabalhamos em equipe e é muito comum essa troca de alunos entre a gente, né? Alunos que vêm estudar conosco, alunos que estudaram aqui conosco e que vão para os outros grupos de pesquisa, que tem uma visibilidade muito grande, tá?
Então, está aberto a todos. Olha que interessante também a possibilidade de fazer uma carreira fora daqui, né? A pessoa começa no Centro de Ciências Agroveterinárias, entra em uma instituição parceira de um desses projetos e pode construir sua vida profissional, sua vida fora do país, se é interesse. Muita gente tem essa curiosidade. E temos um fenômeno também que algumas pessoas já ouviram falar, nosso ouvinte talvez já tenha ouvido, que é a fuga de cérebros, não é, professor? Temos muita fuga de cérebros do CAV? Temos sim, temos muito, né? Os nossos alunos do CAV, quando participam de outros programas no exterior, são muito bem recebidos e são muito bem vistos, inclusive, né? Os alunos brasileiros, em geral, no exterior, são muito bem vistos, né? Por conta da sua competência e do seu compromisso, né, com o trabalho. Então, não é fácil para a gente, não. Muitos vão e acabam não voltando. Mas é com muito orgulho que a gente divulga isso, porque faz com que o nosso país tenha um reconhecimento internacional, né? A nossa educação tem esse reconhecimento. A educação, a pesquisa, o ensino, a extensão é muito bem reconhecido lá fora. E a oportunidade está aí para todos. Exatamente. Sempre reforçamos, professor, no Minuto da Pesquisa e no Minuto da Extensão, que a Universidade, a UDESC, é pública e de qualidade. Fica aí o recado, não é, professor? Tem gente que ainda acha que não é universidade pública, olha só, né? Vamos divulgar muito isso. Verdade, Carla. É uma universidade pública, tá? Você não paga nenhuma mensalidade, muito pelo contrário, ainda tem a possibilidade de receber bolsa para estudar e a oportunidade de poder estar inserido em diversos setores produtivos, de pesquisa, de renome, em que nós temos contatos aqui no Brasil e no exterior. Então, está feito o chamado. E temos várias oportunidades, aí, vários métodos de entrada aqui no CAV. Então, fique atento aos processos seletivos. Se você aí que está nos ouvindo é um possível estudante, está definindo em que você gostaria de trabalhar, olha a vocação da nossa região. Olha o tanto de pesquisa que já é feito aqui sobre isto, que é uma matéria-prima tão exportada aqui pela região da Serra Catarinense. O professor falou do pinus, nós devemos ter outras espécies também que são exportadas, não é, professor? Nativas ou, enfim, plantadas que são exportadas? Sim, temos o eucalipto também, que é bastante trabalhado e exportado. Então, professor, o tempo passou que voou aqui. Gostei muito de saber mais sobre o projeto e saber que essa pesquisa, que essa tecnologia é recente, mas tem tudo para ser absorvida pelo mercado, não é? Então, falamos aqui do projeto Viabilidade de Vigas de Madeira Laminada Colada, reforçadas com fibra de vidro. E veja, é um nome técnico, é um nome de projeto, de pesquisa, mas entendemos tudo aqui, ficou muito claro pela sua explicação e também é muito motivador esse contexto em que as coisas se desenvolvem aqui na universidade e na região, porque veja, muitas vezes nós olhamos para fora do país, tão lindo, tão bonito um trabalho feito por uma universidade lá do outro lado do mundo, mas veja o que nós fazemos aqui, não é mesmo? É verdade. Professor Rodrigo Terezo, professor associado do Departamento de Engenharia Florestal da Universidade do Estado de Santa Catarina, a UDESC, membro da diretoria do Instituto Brasileiro da Madeira e das Estruturas em Madeira, IBRAMEM. Ele foi o nosso convidado de hoje para falar sobre esta pesquisa. Professor, muito obrigada e muito bem-vindo sempre aqui ao programa. Eu que agradeço, Carla. Muito obrigado pelo convite. É sempre um prazer estar aqui dividindo com você e com os ouvintes o que nós produzimos dentro da UDESC, do CAV. Muito obrigada e obrigada a você, nosso ouvinte aí da 106.9 FM. Eu sou Carla Torres e o Minuto da Pesquisa volta em edição inédita na próxima terça-feira, às 8 da manhã. Acompanhe também as reprises nas quartas-feiras, às 8 da noite. Até a próxima semana. Tchau, tchau. Você ouviu Minuto da Pesquisa, uma produção do Núcleo de Jornalismo da Rádio Educativa UDESC FM Lages.